E hoje nós vamos para o tema quando adorar. Quando que a gente deve adorar a Deus? Qualquer hora. Qualquer hora, sempre, bem baixinho ali. Então, adoração ao Senhor é qualquer hora, é onde nós devemos adorar, ou sempre é quando nós devemos adorar o Senhor. Mas nós vamos ver em algumas circunstâncias onde nós podemos adorar, em algumas circunstâncias onde nós devemos adorar, amém? E entendemos que o Senhor merece adoração, independente da circunstância, do local, mas nós vamos ver alguns pontos aqui, amém? Então, como vocês já responderam, quando adorar diariamente, diariamente nós temos essa responsabilidade de adorar. Segundo Crônicas, ou já podem abrir, segundo Crônicas, capítulo 30 e o verso número 21. Isso no Antigo Testamento. Israel adorava o Senhor todos os dias. Vamos ver o que diz. Então, segundo Crônicas 30 e 21. Depois no Novo Testamento nós temos a igreja louvando a Deus também, adorando ao Senhor, em Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Atos 2, 46 e 47. Então o irmão abre lá segundo Crônicas 30 e 21. E depois um outro irmão lê para a gente, por favor, em Atos 2, 46 e 47. Tá? Então nós vamos ver segundo Crônicas, nós estamos falando do Antigo Testamento, o povo de Israel, que era o povo de Deus. Então os crentes, os evangélicos do Antigo Testamento eram o povo de Israel. Bem, claro, era o povo que se relacionava com Deus. Agora no Novo Testamento, nós não estamos mais ligados a uma nação. Agora no Novo Testamento, o relacionamento com Deus está disponível para todos os povos, através de Cristo Jesus. Amém? No Antigo Testamento, o povo judeu, a nação de Israel, era o povo de Deus. Então, por isso citamos muito aqui o povo de Israel como o povo de Deus. Hoje, no Novo Testamento, depois de Jesus vir à terra, entregar a vida dele por nós, nesse Novo Testamento agora, todos os povos podem se chegar até a Deus através de Cristo Jesus, onde nós estamos incluídos, amém? Então, nós vamos ver duas referências. Diariamente devemos adorar o Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 30, o verso número 21. Quem encontrou, por favor, pode ler. Os filhos de Israel que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Com muita alegria, diariamente os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor, com instrumentos que tocaram bem alto em honra ao Senhor. Amém. Nesse caso está falando exclusivamente de uma festa, e durante os 7 dias, todos os dias eles adoravam o Senhor. Mas na verdade havia no templo em Jerusalém, no templo, no Antigo Testamento, organizações de turnos e retornos, de turnos e turnos, turnos e turnos de adoração, de servir ao Senhor continuamente diante do altar. Então a adoração a Deus, ela deve ser continuamente. Esse é um exemplo no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento, Atos capítulo 2, versos 46 e 47. Atos 2, 46 e 47. Lá no Novo Testamento já. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 46 e 47. O que nos diz aí o texto? Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Amém. Atos 2, 46 e 47. O povo, a igreja desse Novo Testamento ia de casa em casa louvando a Deus. Então eles estavam continuamente, diariamente louvando a Deus. Não é simplesmente, vamos separar só um dia para louvar a Deus. Não, o culto que a gente tem na igreja é um dia separado, específico, para a gente vir cultuar a Deus como igreja.
Mas não é só nesse dia que devemos adorar, não. A adoração ela deve ser diariamente, constantemente também. Nós já vamos falar continuamente. Mas o primeiro ponto, então, nós vimos pela palavra de Deus que quando nós devemos adorar é diariamente. Todos os dias é dia de adorar o Senhor. A gente cantava um hino na igreja, cantava porque não estamos cantando mais, também no ano passado, mas dizia assim: todo dia é dia de adorar o Senhor, conto os segundos só para te encontrar. Então, uma referência de que todos os dias é dia de adorar o Senhor. Todos os dias nós devemos estar com o coração abertos para poder adorar a Deus. Então, o tempo de adoração, quando nós devemos adorar, são todos os dias. Nós vimos então o povo de Israel adorava o Senhor todos os dias, lá em 2 Crônicas, capítulo 30, 21. E a igreja do Novo Testamento ia de casa em casa louvando a Deus. Então, nós fazemos parte do povo de Deus, nós temos a responsabilidade e a liberdade e a graça de podermos adorar o Senhor todos os dias. Então, diariamente é tempo de adorar o Senhor. Quando ainda adorar o Senhor? Continuamente também. Vamos ver alguns versos da palavra de Deus que fala sobre isso, sobre a continuidade na adoração. Não é uma vez por ano, não. Não, eu já fui na igreja, adorei a Deus, agora não, eu já fui, eu vou de novo, e nós vamos de novo, e nós adoramos em casa, e nós saímos da igreja. Às vezes o meu filho, a gente começava a cantar em casa, ou ouvindo de carro para a igreja, ou saindo da igreja, a gente começava a cantar alguma música aqui da igreja, aí ele virava e falava assim: não, já acabou, o culto já acabou, né? É lá na igreja. Eu falei: não, filho, a gente tem que cantar em todo tempo, é todo lado, a gente está feliz, a gente vai cantar. Mas ele tinha essa ideia de que era aqui que era o lugar de cantar. Eu falei: não, cantar em todo lado, onde a gente estiver, a gente canta ao Senhor. Amém? Então, nós temos essa orientação dentro da palavra de Deus. Continuamente nós devemos estar chegando diante do Senhor. Então, diariamente e continuamente, todos os dias e diariamente, continuamente, nós fazemos esse exercício de adoração diante do Senhor. Amém? Então vamos lá, Salmos 34, verso de número 1. Salmos 34, verso de número 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Amém. Isso aí. O louvor do Senhor estará o quê? Continuamente na minha boca. Então o que nós entendemos continuamente? Não é uma vez e pronto, encerrou ali, tá tudo bem, não. O que nós temos aqui na igreja, a programação da igreja? Nós separamos um tempo, então temos uma liturgia, um tempo determinado, né, que nós ficamos aqui, mas isso não quer dizer que acabou o culto aqui, acabou a adoração, não. Isso aqui é um tempo de congregação, um culto racional que nós fazemos ao Senhor. Amém? Então nós não temos aqui só aquele período, não. Antes disso nós já devemos estar adorando e continuamente, todos os dias nós devemos estar adorando. Então, o louvor do Senhor, o seu louvor estará continuamente na minha boca, declara o salmista. Então é uma orientação para nós através dos salmos de estar continuamente adorando ao Senhor. Salmos 35 e 27. Salmos 35 e 27. Olha agora um conselho. A primeira é uma declaração do salmista. Agora um conselho. Uma orientação. Salmos 35, verso número 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos seja engrandecido. Amém. Olha, uma orientação profética vindo da parte de Deus. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente, digam sempre, digam constantemente, digam com várias frequências: o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos seja engrandecido. Então olha a orientação aí, orientação para a gente. Não seja uma única vez, mas demos continuidade no processo de adoração, amém? Então diariamente e de forma contínua nós devemos estar se achegando diante do Senhor e adorando ao Senhor, amém? E a adoração, nós já vimos, não é somente cantar, a adoração não é somente ficar ali, não, a adoração existe várias formas de adoração.
Amém? Nós devemos usar essas ferramentas, essas armas para nós adorarmos o Senhor. Então, de uma forma contínua. Essa é a orientação da palavra de Deus. Agora, Hebreus capítulo 13, verso de número 15. Lá no Novo Testamento, Hebreus capítulo 13, verso 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Amém? Portanto, ofereçamos sempre. Olha a ideia de continuidade aqui novamente. Então, a orientação da palavra de Deus está batendo sempre nessa continuidade, de ser constante. Nós devemos ter constância em ficar adorando o Senhor. E aí, a segunda orientação do verso que nós lemos é sacrifícios de louvor. Isso é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, apresentar diante do Senhor esses sacrifícios de louvores em formas constantes diante da presença de Deus. Amém? Então, quando nós devemos adorar? Diariamente, de forma constante, são as orientações que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus. Mais um, Salmos 84, verso 4. Salmos 84, 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Amém. Bem-aventurados que habitam em tua casa. Feliz os que habitam em tua casa. Uma declaração para Deus. Louvar-te-ão continuamente. Os que habitam na casa do Senhor, os que conseguem encontrar este lugar de habitação. E a casa aqui do Senhor é o quê? Um lugar de habitação na presença de Deus, no centro da vontade de Deus. O que é o centro da vontade de Deus? Na obediência dos ensinamentos de Deus. Os que habitam neste lugar são bem-aventurados, são felizes e louvarão, louvarão a Deus de uma forma contínua, continuamente. Então, mais uma declaração dentro da palavra de Deus, entendendo aqui salmos proféticos, dizendo que aqueles que conseguem chegar neste lugar de estar em obediência a Deus, terão sempre alegria contínua em estar adorando a Deus. Amém? Então, mais uma vez, a ideia aí, continuamente, de constância, estar sempre. Efésios 5 e o verso de número 20, Novo Testamento também. Efésios, capítulo de número 5 e o verso de número 20. O que nós temos aí? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dando quando? Sempre. Sempre. Então, sempre. Diariamente e continuamente. Então, o texto em Efésios capítulo 5, 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de quem? Em nome de Jesus. Isso aqui é importante, o em nome de Jesus é onde nós temos conexão. Nós só chegamos a Deus por causa de Jesus. Por isso que nós oramos no nome de Jesus, por isso que nós chegamos até a Deus por causa do sacrifício de Jesus. Então nós vamos direcionar até a Deus através do sacrifício de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. Então vamos dar sempre graças a Deus, nos achegando diante dele por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então eu acho que está de alguma forma, certeza absoluta, de uma forma muito clara dentro da palavra de Deus, que quando nós devemos adorar, diariamente nós vimos aí, e de uma forma contínua, muita orientação dentro da palavra de Deus, e teríamos muitos outros textos para nos mostrar essa necessidade de estarmos diariamente chegando diante de Deus. Amém? Então nós somos filhos amados de Deus, nós necessitamos. Entendamos isso aqui, quanto mais nos chegarmos diante de Deus em adoração, mais beneficiados, fortalecidos nós somos. Então, essa orientação é um bem poderoso para a nossa vida. Então, temos aí de forma diária e constante, um cristão deve estar sempre na presença de Deus. Crente não tira férias, tá? Crente não tira férias de ser crente. Tira férias, é óbvio, né? Divertimos, fazemos da vontade. A diversão, se ela é uma diversão dentro dos princípios de Deus, ela também é um louvor a Deus. Então, crente não tira férias de ser crente. Crente não vai de férias e deixa a Bíblia, e para de ler Bíblia, para de orar. Não, isso não. Porque se nós pararmos, irmãos, nós dermos tempo nessa caminhada com Deus,
a nossa vida espiritual ela vai só degradando e nos afastando de Deus. Então, sempre, constantemente, nós devemos estar na presença de Deus, na igreja, junto com os irmãos, longe da igreja, longe dos irmãos, nós devemos estar sempre. De férias para o Brasil, tem que estar, de férias na Guiné-Bissau, tem que estar adorando o Senhor, tem que ser algo contínuo nos nossos lábios. O louvor ao Senhor deve ser contínuo nos nossos lábios, amém? Então nós vimos duas formas aí. Agora tem mais quando nós devemos adorar o Senhor? Depois de uma manifestação especial de Deus. Deus fez algo poderoso, uma grande manifestação de Deus. A gente deve fazer o quê? Adorar a Deus. Então, como bons cristãos que somos, nós devemos ficar procurando ocasião para dar glória a Deus. Então nós vamos ver em tudo a mão de Deus e vamos dar glória a Deus. Aí aconteceu uma manifestação especial de Deus, devemos adorar a Deus. Nós não podemos perder essa oportunidade. Amém? Então vamos lá. Quando Deus se revelou de forma especial, o povo adorou. Em Gênesis capítulo 12, o verso de número 7. Abraão, ele adora a Deus de forma poderosa. Ele faz um altar, porque Deus se manifestou a ele, e ele faz um altar em adoração a Deus. Então foi uma manifestação especial. Abraão faz um altar, pega e faz um altar de adoração a Deus. Quem puder ler Gênesis 12 e o verso de número 7. 12 e o verso 7 vai estar aí de uma forma bem específica o que Abraão faz. Gênesis 12 e verso 7. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abrão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Amém? Abraão, então, edifica um altar em adoração a Deus. Só uma referência aqui: Abraão é o mesmo Abrão. Quando Deus chama ele Abrão, depois Deus muda o nome dele para Abraão, que quer dizer pai de muitas gerações. Então é algo, uma transformação, um simbolismo no Antigo Testamento que os nomes tinham. Então, dentro desse simbolismo que os nomes tinham naquela altura, Deus faz essa mudança, transformação, porque ele deixava de ser simplesmente Abrão e passava a ser Abraão, que era pai de muitas gerações, pai de multidões, amém? Mas é a mesma pessoa aqui, então fazemos referência por causa disso. Então, quando você vê lá, é antes ainda de tudo acontecer essa transformação na vida dele, e depois esse nome dele é alterado, mas é a mesma pessoa. Então, Abrão é o nosso Abraão, amém? Que nós falamos tanto aqui na palavra de Deus. Então, Gênesis 12 e verso 7 traz referência de o que ele fez. Deus faz uma manifestação, Deus aparece a ele, e o que ele faz? Ele fica indiferente? Não, ele faz um altar de quê? De adoração. Esse altar aqui, ele prepara realmente um local. Nós estamos falando de um tempo muito antigo. Deus ainda tinha poucas manifestações. Então Abraão, ele está experimentando essa manifestação de Deus. Então agora ele constrói um altar, um marco. Ele faz um marco, ele constrói uma espécie de um edifício, ele faz mesmo um marco, né, para poder ficar estabelecido o lugar onde Deus apareceu para ele. E esse altar, esse marco é um altar que ele traz em memória a manifestação de Deus. Como que nós fazemos esse marco? Nós separamos um tempo de adoração, nós levantamos uma adoração a Deus. Então nós precisamos, viu uma grande manifestação de Deus, irmão? Procura se aproximar e dar glória para Deus. Porque tudo que nós queremos é esse relacionamento poderoso com Deus. Nós não queremos esconder quando Deus aparece. Nós queremos relacionar com Deus quando Deus aparece. Então, você viu uma grande manifestação de Deus, não trata com indiferença, não deixa os outros, não aproveita. Se prostra, adore, arruma um jeito ali de dar glória ao nome de Deus, adorar a Deus. Porque nessa adoração, irmão, grandes coisas acontecem. Então, imagina, o pai está passando de presente aí, você presta ali uma grande adoração, invoca o nome dele, faz ali um grande mover de louvor ao nome do Senhor. É isso que deve ser o nosso desejo do nosso coração. Então, eu acredito que nenhum filho de Deus com sensibilidade deixaria passar desapercebido uma manifestação de Deus. Então, nós não podemos deixar passar. Então, depois de uma grande manifestação, uma manifestação especial de Deus. E como que isso pode acontecer? De várias formas isso pode acontecer. Mas você está no quarto, de repente, coração meio angustiado, de repente você sente uma presença invadindo ali o quarto e tudo começa a ser transformado.
aquela angústia deixa de ser angústia e de repente passa a uma alegria, um gozo na alma que a gente não consegue entender. Então é o que? É Deus se manifestando, e não nessa manifestação o que a gente vai fazer? Ah, não, agora eu estou bem, eu vou sair, vou ligar para um amigo, não, eu vou adorar a Deus, eu vou aproveitar aquele momento, um ambiente propício para adorar o Senhor. Aqui no momento de culto, aí começa uma manifestação da glória de Deus. Como que é essa manifestação? A atmosfera muda, o ambiente muda, a gente começa a sentir um quebrantamento, um aperto no coração. A gente não pode ignorar, a gente tem que abrir os lábios, adorar a Deus, a gente tem que se prostrar, a gente tem que continuar o louvor, a gente tem que abrir a boca da glória a Deus, a gente levanta a mão, a gente se ajoelha, a gente chora, a gente grita, a gente temos que adorar a Deus quando Ele se manifesta, e não pode deixar passar, porque é muito preciosa a manifestação de Deus, irmão. É um ser supremo de todo o universo, de todo o desejo do nosso coração que está sendo manifesto, que está manifestando. É o que a gente quer pegar dessa glória de Deus. Então a gente tem que se lançar mesmo, desligar de tudo e se lançar nessa manifestação do Senhor. Então quando você vê, quando você sentir, mas não é Deus está chegando no ambiente, está ficando diferente, irmãos, esquece o menino, esquece tudo e se liga diretamente no trono da glória e presta-lhe a Ele uma adoração especial. Faça um altar, e o altar é isso, é uma entrega, uma abertura de coração diante do Senhor. Então, quando houver uma manifestação de Deus, uma manifestação especial, entra ali na brecha, que a gente costuma dizer, né? Aproveite essa oportunidade para poder fazer um altar diante do Senhor, prestar ali, né? Fazer um exercício de exaltação no nome dele. Então, adentrando nessa presença gloriosa de Deus. Depois Moisés, em Êxodo, né, capítulo de número 34, são exemplos, né, disso que nós estamos falando. Não vamos ler Êxodo 34, que é o capítulo todo, mas vai falar sobre Moisés quando ele vê essa grande manifestação de Deus, uma manifestação especial de Deus. A resposta dele é fazer um altar e adorar o Senhor. Amém? Então toda vez que tiver uma manifestação especial, não vão perder isso por nada. Então dê tempo. Às vezes é um louvor que está tocando em casa, às vezes é uma palavra que é ministrada, e aí começa uma manifestação de Deus, porque Deus ele usa esses momentos, Deus usa ele sabe, Ele está disposto a relacionar conosco, Ele quer, Ele está desejando. A palavra de Deus diz que Deus está buscando os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Amém? Então vamos estar sensíveis a isso, entendido. Houve uma manifestação, irmão, a gente pula para dentro, como a gente costuma dizer. A gente não fica de fora não, de maneira nenhuma. A gente tem que fazer alguma coisa. Amém? Então, acho não, bem claro mais uma vez, depois de uma manifestação especial de Deus. Após o cumprimento de promessa, após orações respondidas, também é tempo de adorar. Também é hora de adorar. Isso, irmãos, isso aqui serve mais como um conselho, como instrução, como entendimento. Deus cumpriu uma promessa, o que a gente vai fazer? Bem, Deus cumpriu. Não, de maneira nenhuma. Deus cumpriu uma promessa, irmão, a gente tem que ir aos pés dele, porque ele não era obrigado a cumprir. A gente não é bom o suficiente para que ele cumpra a promessa da nossa vida. Ele cumpra por graça, por favor. Então quando isso acontece por misericórdia, por vontade dele de nos abençoar, então quando isso acontece, o que a gente deve fazer? Mais uma vez a gente deve ir ali, aproveitar e glorificar o nome dele, adorar a Deus e usar de todos os meios que a gente puder para poder adorar, exaltar e engrandecer o nome de Deus. Então Deus fez, ele seja engrandecido. Irmãos, é a mesma coisa, tipo, só para usar de um exemplo, uma pessoa, ela te abençoou muito, entende isso aqui? Ela te abençoou muito de uma forma, então, para você engrandecer o nome dessa pessoa, o que você vai fazer? Você vai testemunhar sobre isso, você vai agradecer essa pessoa, você vai direcionar para ela. Deus, nós temos que entender, nesse nível de relacionamento, Deus cumpriu uma promessa, o que nós devemos fazer? Nós devemos ir reconhecer que Ele fez pela bondade, pela fidelidade, pela misericórdia dele. Então nós devemos nos prostrar diante do Senhor e adorá-lo, porque é um momento singular na vida. Então o cumprimento de promessa de Deus não é para ficar se achando, não é para ficar apontando para os outros, olha o que Deus fez comigo, não, é para glorificar o nome de Deus. Então o testemunho é válido, como glorificação para o nome de Deus. Se você está testemunhando para glorificar o nome de Deus,
Porque é possível você testemunhar para glorificar o teu próprio nome. Querendo dizer assim, olha, eu sou queridinho diante de Deus, olha o que Deus fez comigo e não fez com você. Não, quando nós testemunharmos, é para assim, olha como é grande a misericórdia de Deus que me alcançou e pode alcançar a tua vida também. Então, assim nós estaremos glorificando o nome de Deus, colocando o nome de Deus no lugar mais alto. Ele fez por misericórdia. Quando Deus cumpre uma promessa na minha vida, irmão, eu não gosto nem de usar o termo de fidelidade, porque muitas vezes, né, é o primeiro pensamento que pode vir na nossa cabeça. Deus é fiel, Ele cumpriu. Não, eu gosto de usar Deus é misericordioso, Ele me abençoou. Porque se fidelidade, sabe o que é fiel? Fiel é uma peça da balança, que se você colocar 10 quilos aqui, 10 aqui, ele é fiel e vai ficar ali no mesmo lugar. Se você colocar 10 quilos aqui, 7 aqui, ele vai pender para cá, né? 10 está aqui, ele vai pender aqui, dizendo que não está conjugando o peso que você colocou ali. Então, fidelidade para mim falar sobre a fidelidade de Deus, não, Deus ele é fiel e ele foi fiel para comigo. Eu estou querendo dizer assim, olha, eu respondi e Deus então ele teve que fazer, porque ele tinha falado que se eu fizesse ele responderia, então ele foi fiel. Não, nos casos de bênção, não estou falando que Deus não é fiel, mas estou falando que não deve ser uma virtude de Deus a ser engrandecida quando Ele cumpre uma promessa. Deve ser a misericórdia, porque nós só alcançamos as promessas de Deus por misericórdia, por bondade de Deus. Então nós devemos, Deus cumpriu uma promessa e se prostrar, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é grandioso, o Senhor operou com graça em meu favor, o Senhor atendeu, o Senhor veio e me visitou. Então nós temos essa orientação. O Senhor cumpriu uma promessa, adore a Ele. Então é tempo de adorar. Quando o Senhor cumpre uma promessa também, nós devemos adorar. É uma orientação aqui. Irmãos, e essa orientação eu levaria muito a sério. Não que as outras não devam ser levadas, mas essa orientação aqui é sinal de gratidão. É sinal de nós nos colocarmos diante de Deus e falar, Senhor, se o Senhor me abençoar mais, eu vou continuar te exaltando, te glorificando. As coisas não vão mudar no nosso relacionamento. Então é um sinal de gratidão a Deus. Sempre que Ele cumprir uma promessa, sempre que Ele fizer algo poderoso em seu favor, direcione para Ele um tempo de adoração, porque Ele merece todo louvor e toda adoração. Amém? Gênesis capítulo 13, verso 14 e 18. E o cumprimento de promessa aqui também após orações respondidas, tá? Então Deus cumpriu uma promessa ou Deus respondeu uma oração específica. Não deixe de adorar o nome de Deus. Adore o nome de Deus, tá? Então essas orientações aqui, uma recomendação e uma orientação do irmão, não deixe passar desapercebido. Então é mais um ponto aí importantíssimo para a nossa vida. Gênesis capítulo 13, do verso 14 ao 18. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda esta terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência, para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar a sua descendência. Levante-se e percorra toda a terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Meiro, e então que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Então ele levantou dali e edificou um altar ao Senhor, depois que o Senhor cumpriu promessa na vida dele. Então o que tinha acontecido aí na história de Abraão? A história de Abraão, Deus tinha mandado ele sair da terra, da meia parentela, e ele sai, só que chega num determinado ponto, ele começa a ter alguns conflitos, ele começa a ter algumas dificuldades a respeito de Ló. E aí depois os anos vão passando, nós estamos nessa ponto aqui, onde Deus libera uma palavra para ele, Deus mostra para ele, Deus fala com ele e cumpre uma promessa na vida dele. Então o que Abraão ele faz? Ele faz um altar de adoração novamente ao Senhor.
Então esse altar aqui era o grande símbolo no Antigo Testamento, lá na história de Abraão, de adoração a Deus. O altar, o sacrifício, oferecer sacrifício, ovelhas, cabras e vacas em adoração ao nome de Deus. Era o grande sacrifício que o povo fazia. Agora no Novo Testamento, quais são os sacrifícios que nós oferecemos diante de Deus? Nós oferecemos sacrifício de louvor, nós oferecemos oferta, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas só para respaldar aqui. Então, quando Deus cumpre uma promessa, ou Deus responde uma oração, nós devemos chegar até a Deus com uma adoração a Deus. Amém? Então, vamos dar continuidade. Mais uma vez, quando o favor é garantido pelo homem, nós devemos adorar a Deus. Vamos ler essa passagem aqui. Gênesis 24, verso 52. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Amém. Eliezer, o servo de Abraão, ele tinha uma direção de Deus, ou melhor, de Abraão, para ir buscar uma filha para Isaac. Uma esposa para Isaac. E ele vai, então, chega lá, ele começa meio que uma negociação lá e tal, e eles não queriam liberar, até que eles liberam. E o que nós vamos ver? Ele recebeu um favor dos homens. Os homens atenderam o pedido dele. Ele tinha uma missão e alcançou favor dos homens. O que ele faz? Se prostra e adora a quem? Sim. A Deus. Então você está pleiteando uma causa diante do patrão, diante dos homens, diante do juiz, diante do governo, e aí você ganha essa causa. Quem que você deve adorar? A Deus. Então, quando alcança um favor, quando o favor é garantido pelos homens, ainda assim a adoração tem que ser para Deus. Então, está pleiteando qualquer causa, um político, ajuda, não vai exaltar o homem. Não estou falando que não devemos testemunhar, testificar, dar boas referências de pessoas que nos fizeram bem. Mas o louvor e a adoração é somente para Deus. Então, nessas condições, nós devemos nos prostrar diante de Deus, entendendo que Deus é quem faz. É Deus que pode tocar no coração do homem mais todo do mundo para poder fazer, estabelecer justiça e abençoar a minha vida e a tua vida. Então a adoração continua sendo para Deus. Nós não somos reféns de homem, nós somos dependentes de Deus. E Deus, Ele é o suficiente. Então os homens nos fizeram um favor, nós devemos nos prostrar e adorar a Deus, reconhecer a grandeza e o poder de Deus, e Deus ser exaltado diante de tais circunstâncias. Amém? Então é mais uma das condições. Depois de uma crise também é tempo de nós adorarmos a Deus. Tá? Então aqui já são chaves, já são ferramentas, armas que nós podemos usar. Nós falamos na semana passada sobre a adoração como arma de combate. Aí nós tivemos algumas referências lá do povo de Israel, quando eles usaram a adoração, e a adoração ela foi como se fosse uma arma para eles. Então eles adoraram e Deus deu vitória nas guerras. Então adoração como uma arma poderosa também. Agora aqui nós estamos falando de adoração depois de uma crise. Então uma arma que nós podemos usar. O nome do Senhor sendo glorificado independente de circunstância. Amém? Então Salmos de número 27, o verso de número 5, fala de tempo de provação, contudo nos encoraja a oferecer sacrifícios de louvor. Vamos ler um pouquinho em Salmos de número 27, o verso de número 5, então, por favor, o irmão que estiver aí. Antes disso, nós temos também a referência aqui de que Davi adorou a Deus depois da morte do seu filho. Como assim? O filho com Betseba. Ele estava no propósito diante de Deus, para que Deus salvasse o filho recém-nascido, e ele adoeceu, e ele num propósito de oração para que Deus salvasse, jejum. E aí de repente Deus não salva, o menino vem falecer. E aí quando eles recebem a notícia de que o menino faleceu, ele se levanta, se lava e ele vai adorar a Deus. Aí o pessoal fica meio confuso, mas aí ele libera a palavra e fala assim: olha, ele já partiu, não há mais nada a fazer, o que eu vou fazer? Eu tenho que continuar adorando a Deus, porque Deus não muda, porque a minha circunstância não está sendo favorável. Não, Deus ele continua sendo o mesmo Deus. Deus ele é bom independente das circunstâncias. Há um grande testemunho de um pastor que eu ouvi alguns anos atrás no Brasil. Ele falava o seguinte, diz ele que um dia estava acompanhando um casal, uma família que estava com um filho também novo, doente.
E esse filho veio falecer, e eles ligaram para ele para ir para o velório. Então ele está indo com o coração despedaçado para o velório. E aí perguntando para Deus, mas por que o Senhor permitiu? A tua palavra diz que o Senhor é bom, e agora o Senhor está permitindo que uma família passe por isso. É uma família cristã, um menino recém-nascido, nós estamos lutando a igreja em oração. Então, e a tua palavra diz que o Senhor é bom, e quando nós colocamos essa condição, nós estamos querendo dizer, o Senhor não está sendo bom. Quando nós oramos ou falamos dessa maneira, nós estamos querendo dizer, se a tua palavra diz que o Senhor é bom, e agora está tendo uma situação que confronta isso, será que o Senhor é verdadeiramente bom? Então esse pastor está testemunhando que ele estava indo e nesse confronto no carro, e aí de repente ele recebe uma ligação, e a ligação era de uma outra família que estava grávida, a mulher estava grávida à espera de um filho, aí recebe a ligação, pastor, nós estamos ligando com o coração feliz, porque o nosso filho acabou de nascer e correu tudo bem, e havia possibilidade de não ser tão bem o parto, mas graças a Deus nasceu super saudável, e o Senhor é bom. E aí de repente o Espírito Santo começa a falar com ele, então eu mudo dependendo da circunstância? Ou seja, para a família que acabou de ganhar a vitória, eu sou bom. Agora para outra que teve uma grande crise, eu deixo de ser bom? Não, o Senhor ele é bom em todo tempo. A circunstância não determina quem Deus é. Ele é e continua sendo independente daquilo que nos aconteça. Então, diante de uma crise, Davi, ele chega, o filho dele faleceu, ele fala, o que eu posso fazer mais? Não posso fazer mais nada. Enquanto ele tinha vida, eu podia fazer alguma coisa. E aí eu fui para a oração, eu lutei para que Deus restaurasse, Deus curasse ele. Chegou no ponto onde ele faleceu, agora eu vou glorificar o nome de Deus, porque é só na presença de Deus que nós somos fortalecidos. Davi entendeu isso de uma forma poderosa. Então chega diante de Deus, e Deus ele fortalece nosso coração. Então depois de uma crise é tempo também de adoração. Amém? Sobre essa está em 2 Samuel 12, versículo 20. 2 Samuel 12, o verso 20, a história então sobre a morte, né, do filho de Davi orando. Quando ele recebe a notícia e ele se levanta em adoração. Exatamente, ele está jejuando, ele está numa guerra, que nós costumamos dizer, ele está num propósito, ele está num desafio diante de Deus, para que Deus tenha misericórdia dele, para que a mão de Deus venha em favor dele, salvando a vida do filho. E aí quando ele recebe a notícia, ele entende, fala, não, agora encerrou mesmo, ele partiu, agora ele não volta para mim, porque depois de mortos, os mortos não voltam, agora eu que vou até ele. Então, crendo no favor de Deus, para que anos depois, quando ele partisse também, eles estivessem juntos de Deus na eternidade. Amém? Então, ele entendeu que a vida agora não adianta mais. Eu sei que não é simples, tá? Não estou falando que é simples, estou falando que você tem que fazer, se não fazer, você está pecando contra Deus. Não, eu sei que não é simples. Eu sei que é algo difícil, é algo que deve ser duro, mas a revolta contra Deus não é o caminho certo. Revoltar contra Deus não vai te ajudar. Ele é merecedor de toda a glória. Então, se prostrar diante de Deus vai fazer com que o Senhor fortaleça o teu espírito, fortaleça a tua alma, fortaleça-te para que você vença a adversidade. Porque se rebelarmos contra Deus, revoltarmos contra Deus, Deus não é bom, Deus não faz, Deus não opera, onde nós vamos estar? Nós vamos estar nos afastando de Deus. E onde a gente está mais forte? Próximo de Deus ou longe de Deus? Óbvio que é perto de Deus. Então, nós devemos, tempo de crise, é tempo oportuno para nós nos aproximarmos de Deus, é porque é Ele que pode nos fortalecer. Amém? Agora, Salmos de número 27, verso de número 5, então. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão e no culto do seu tabernáculo. Me esconderá por mear sobre uma rocha. Amém. Esse é o verso número 5, né? Sim. 27, verso número 5. Exato. Então, o contexto de todo esse salmo nos orienta, falando a respeito de tempo de provação, onde o Senhor vai nos guardar e nos orienta a oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor. Tempo de aflição, às vezes não é simples a gente cantar, às vezes não é simples a gente adorar. Por isso que está aqui o termo sacrifício, algo que custe,
mas devemos ter essa disposição e o Senhor vai guardar o nosso coração. Amém? Então, em tempos de crise, é oportunidade para nós adorarmos. Tem uma crise terrível, absurda, se para o Senhor. Amém? Olha mais uma declaração de Davi, do salmista Davi, o rei Davi. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Tá? Então, oferecer sacrifício de louvor e invocar o nome do Senhor. Então, nós temos orientação, em tempo de crise, oferecer sacrifício. Adoração. 116, 17. verso 17. Então, por favor, corrijam aí essa referência, Salmo 116, do verso 17. Uma declaração: oferecer-te sacrifícios de louvor, invocarei o nome do Senhor. Então, tempo de aflição, tempo de crise, é tempo de oferecer sacrifício. E o que é sacrifício? É sacrifício de adoração, sacrifício de louvor. Adoração não é sacrifício quando tudo vai bem, é? Não. Se tudo vai bem, tudo que a gente mais quer é cantar, não é? Tempo de vitória, tudo que a gente mais quer é cantar, é adorar, é louvar. Então o sacrifício de adoração é quando tudo vai mal. É quando as coisas não estão correndo bem. É quando a gente esperava uma notícia boa e veio uma notícia ruim. É quando a gente esperava que Deus manifestasse algo poderoso e mudasse a nossa história e não aconteceu. Então, aí nós devemos arrancar esse sacrifício de louvor, algo que está custando, algo que está doído, que está complicado, mas nós devemos ainda assim adorar o Deus que merece toda a adoração. Amém? Salmo 107, verso número 22. A Bíblia declara: e ofereça sacrifício de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Então nós devemos declarar as obras do Senhor, regozijando sempre no Senhor. Amém? Então, depois de uma crise ou no tempo de crise, é tempo oportuno para adorar a Deus. E agora tem que ser arrancado aí sacrifício de adoração. É uma adoração que não é do mesmo modo que a gente adora aqui na igreja, junto com os irmãos e cantando. Não. É uma adoração que ela exige agora uma disposição grande. Ela exige agora um entendimento. Ela exige agora um raciocínio sobre a grandeza de Deus, o favor de Deus, e que simplesmente nós estamos passando, simplesmente, entenda isso simplesmente, tá? Não desmerecendo, mas nós estamos passando por um tempo de provação, um tempo de angústia, um tempo de aflição. Então, Deus não deixa de merecer adoração. Então, um conselho sábio é: adore no tempo de crise também. Amém? Em tempo de provação e combate, né? Nós já falamos sobre o combate também. Jó adorou durante sua batalha com o inimigo, no capítulo 1 e 2 de Jó, né? Nós vamos ver essa referência. Ele está sofrendo, ele está perdendo, perde filho, perde herança, e aí herança não fazenda, e quando ele perde tudo, o que é que ele faz? Ele se prostra e adora. Aí ninguém está entendendo nada. Aí vem uma notícia ruim, o que é que ele faz? Ele prostra e adora. Está um combate, está uma aflição, está triste, mas ele continua adorando a Deus. O inimigo toca na saúde dele, ele está com o corpo todo cheio de enfermidade e tal. O que ele está fazendo? Prostra o joelho e adora. Então, tempo de luta, tempo de combate, também é tempo de provação, é tempo de nós adorarmos a Deus. Amém? Nós estamos encerrando, então, na próxima semana nós vamos ver onde nós devemos adorar, e hoje nós ficamos, então, nesse ponto aqui de quando nós devemos adorar. Amém? Então nós vimos aqui, fomos edificados, creio eu que todos nós fomos edificados, e vamos aproveitar isso para a glória do nome do Senhor. Amém? Chama atenção mais uma vez sobre a oportunidade quando houver a manifestação de Deus. Esteja atento, esteja ciente. Uma manifestação especial de Deus, aproveita para entrar nesse ambiente. É um ambiente onde o Senhor pode curar muitas coisas, o Senhor pode nos fortalecer para provas que virão. Eu lembro de um período onde nós estávamos orando na igreja há um bom tempo atrás, e de repente fui tomado por uma glória tão especial de Deus que eu não conseguia ficar de pé, eu não conseguia ficar. Era um tempo propício só para oração. Nós estávamos ali mesmo para adorar, a igreja estava fechada, né? Estava tudo preparado ali, num ambiente mesmo para a gente orar
e se derramar diante de Deus. De repente eu fui tomado por uma glória tão poderosa e eu aproveitei esse momento de uma forma muito intensa. E o que eu quero testemunhar com isso? Porque tempos depois nós enfrentamos uma provação terrível, absurda, e o Senhor nos sustentou e tem sustentado até hoje. Então nós devemos aproveitar, porque nós não sabemos o que está à nossa espera. Então quando houver essa manifestação, entre nesse ambiente, absorva tudo que você puder, seja fortalecido e impactado por Deus, porque nós não sabemos o que pode nos acontecer. Então nós devemos aproveitar isso. Amém? Então nós somos muito beneficiados quando aproveitamos isso. Amém? Amém. Que o Senhor em Cristo Jesus te abençoe e que nós sejamos edificados sempre com a palavra de Deus. Amém? Alguma dúvida? Algum comentário? Rápido? Não? Amém. Então a orientação hoje é essa para a nossa vida. Bem, vamos colocar sobre os pés, vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Amém? Louvando a Deus pela vida de cada um dos irmãos presentes. Vamos, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este culto, pela tua bênção, pela tua misericórdia. Pai, nós aprendemos dentro da tua palavra, fomos edificados pela tua palavra, Senhor. Pai, quando nós devemos adorar? Pai, nós vimos que é toda hora, todo dia, em todo lugar, diariamente, orientação da tua palavra para ser continuamente esse tempo de adoração. Pai, em tempo de crise, em tempo de aflição, após vitória, Senhor, após, Senhor, cumprimento de promessa, resposta de oração. Pai, tudo, Senhor, é isso, é motivos para nós estarmos adorando ao Senhor. Após manifestação especial da presença do Senhor, Pai, que nós sabemos que o Senhor se manifesta. Pai, então todo, Senhor, este ambiente, Senhor, são propícios para adoração. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o nosso coração esteja aberto, sensível, Senhor, para experimentar da glória do Senhor, do favor do Senhor, Pai, entrar, Senhor, diante da Tua presença com cântico, com louvores, com uma vida, Senhor, de adoração diante da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor guarde cada vida, cada coração, Pai, edificando-nos na Tua palavra e nos fortalecendo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja com cada um dos Teus filhos, Senhor, e que a Tua glória seja manifesta na vida deles de forma poderosa e através da vida deles, Senhor, de forma poderosa, em nome de Jesus. E você que concorda diz... Amém. As mãos na posição de receber, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Você que recebe diz Amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Assim está terminado o nosso culto de ensino.